Se um chefe da máfia fosse no psiquiatra, os dois acabariam no porta-malas de um carro na mesma semana. Isso nunca aconteceria. Meu nome é Michael Francese e eu sou um escapo da família Colombo, uma das 5 famílias da máfia La Cosa Nostra de Nova York. Agora estou morando na área de Los Angeles e hoje estou aqui para ser um crítico de cinema. É realista. O Poderoso Chefão. Isso nunca aconteceria. Primeiro, ter tantos caras assim é muito trabalhoso, e geralmente ataques da máfia não são assim. Eles normalmente são feitos de perto, com armas de pequeno calibre e espingardas. Eu nunca vi nada assim antes. Eu sei que nos anos 20 eles usavam metralhadoras, eram chamadas de Tommy Guns na época. Mas para mim, essa cena parece irreal. Classificação 4. Máfia no divã. Sempre tinha um cara desse tamanho, todas as famílias tinham alguém grande assim. Os italianos comem muito, e alguns deles ficam bem grandes e fortes. Duvido que teria tantas pessoas assim. A última vez que isso aconteceu foi em Apalachim, em Nova York, com caras de todo o país, provavelmente onde a cena foi inspirada. Desde que a polícia invadiu aquela reunião em 57, nunca mais houve um encontro com tanta gente, tenho certeza absoluta. Classificação 4. O Poderoso Chefão Parte 2. But never think it applies to my family. All right. Some people have to play little games. Nós nos infiltramos na sociedade, em todos os níveis, desde o cara na rua, em incontáveis negócios, até a Casa Branca. E você nunca veria um político falar assim conosco, porque nós apoiávamos a maioria deles. E eu me pergunto se eu conseguiria manter a calma assim. Que foi a coisa certa a se fazer. É o beijo da morte, é uma coisa siciliana eu acho. É algo que poderia ter acontecido na Itália. Essa é uma cena que tem um significado forte para mim, porque eu tenho um irmão que se tornou informante e testemunhou contra meu pai, e realmente tentou me machucar, e depois entrou no programa de proteção a testemunhas. Eu não o vejo há 10 anos, e isso é algo muito difícil de lidar. Eu violei o meu juramento ao sair daquela vida, e eu o violei simplesmente por me afastar, não porque eu machuquei alguém, ou algo do tipo. E desde então sempre me perguntam se eu me preocupo com a minha família, e minha resposta é não. Nós nunca fomos atrás da polícia, e nem da família de ninguém. Isso sempre foi fora de questão aqui, mas na Itália, a máfia vai atrás da polícia, vai atrás da família. Lá não existe muita regra para isso. Classificação 9. Cassino. Can you do it with your left hand? Well, I never tried. So you're righty. Yeah. Eu posso dizer que essa cena é realista, porque, você sabe, em cassinos administrados pela máfia, com toda certeza não teríamos tolerado que ninguém trapaceasse dessa forma. Poderia ser isso, ou talvez quebrar a perna, colocá-lo no hospital. Esse é o Lefty Rosenthal, que não era um membro feito, era um associado, mas se vestia para a ocasião. De Niro, Gunti e eu nos vestimos muito bem. Todo fim de semana tínhamos casamentos e funerais, às vezes nem sabia de quem era, mas íamos por uma questão de respeito, então nos vestíamos bem. Eu provavelmente tinha uns 50 ternos naquela época. Classificação 7. Donnie Brasco. Welch is one great piece of ass, forget about it. But then, if you disagree like a Lincoln is better than a Cadillac, forget about it. Essa é provavelmente uma das cenas mais realistas de todos os filmes de máfia. É engraçado porque hoje sou um palestrante, e toda vez que eu falo esqueça, o que é um hábito, as pessoas riem. Essa cena tornou essa palavra famosa. Mesma coisa com o sente-se. Qualquer tipo de encontro que tínhamos era sentados, podia ser uma reunião para discutir um assunto de vida ou morte, ou apenas um jantar, tudo era feito enquanto sentávamos. Classificação 10. O nome do jogo. That's all. You're just a guy who owes me money. All right. How about this? Primeiro, temos a percepção de que ele é um cara sério e que pode talvez te machucar, e isso intensifica com o olhar dele, e o olhar é muito importante. Muitas vezes as pessoas me falavam: "Ei, você só precisa olhar para alguém", que já ficam nervosos. Travolta arrasou no papel.
Muitos caras da máfia, incluindo eu mesmo, nos envolvemos com a indústria do entretenimento. Travolta deu um passo a mais, querendo ser diretor. Ficávamos mais ou menos nos bastidores, financiando algumas coisas, conhecendo algumas pessoas e usufruindo de alguns benefícios. Realmente era isso. Classificação 6. Os bons companheiros. And you had Nicky Eyes. And Mikey Francesi. Eu não acho que ele realmente se pareça comigo. Eu estava em um cinema, tinha acabado de sair da prisão e fui ver esse filme com a minha esposa. E ela me perguntou, vocês realmente faziam isso? A vida de vocês era assim? E eu disse, não querida, é só um filme, eles inventam, não acredite em tudo. Assim que eu disse isso, introduziram o meu personagem e ela olhou para mim. Eu disse, vamos embora. Não sei por que me colocaram ali, eram turmas diferentes. Frankie the Wop. Freddie No Nose. As pessoas me perguntam como dávamos os apelidos. Então tinha um cara que nós chamávamos de Chicken Head, porque ele costumava atirar na cabeça das galinhas quando estava praticando tiro ao alvo. O Benny Eggs. Gostava de ovos e os comia o tempo todo. Eles não eram criativos. E tinha o Fat Tony Salerno, porque bem, ele era gordo. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? E se querem mesmo saber, eles fizeram o Henry ser muito mais relevante do que realmente era. Ele sempre teve problemas com drogas e álcool, um caso perdido. Para mim, Joe Pesci é o melhor retrato de qualquer mafioso. Você sabe, ele conhecia os caras da rua e ele tinha tudo perfeitamente definido. Classificação 8. Desafio no Bronx. A polícia local geralmente não nos incomodava, era mais o FBI e outras agências de investigação, especialmente a Polícia Federal. Realmente duvido que alguém, mesmo que estivesse protegendo o filho, falaria com a polícia e deduraria outras pessoas e as colocaria no que chamamos de Front Street. Front Street é dizer à polícia que um desses caras pode ser culpado de alguma coisa. Então, em termos de máfia, você se torna um dedo duro ou um informante e você paga um preço por isso. Classificação 4. Caminhos perigosos. There's about $30. That's all he's got on him, Michael. Where's the rest? Yeah, where's the rest? Well, I bought a few rounds of drinks over here while I was waiting. Você sabe, toda essa cena de Sherlocken é muito verdadeira. Sherlocken é agiotagem, é basicamente emprestar dinheiro a taxas usurárias. Todo mundo que estava naquela vida e tinha algum dinheiro estava envolvido nisso. Ele atuou tão bem, hoje eu acho que do jeito que De Niro atua, ele deve pensar que realmente é da máfia. Isso meio que permeou todo o seu ser e seu caráter. Classificação 7. Os Simpsons. Where'd you get that truck? It fell off a truck. A truck. Muitas coisas caíam de caminhões, essa era a expressão que usávamos, seja para roupas, ternos, eletrônicos, carros, o que fosse. Espoliação era muito popular naquela época, sem dúvidas, e havia alguns caras que eram espoliadores profissionais. Hoje é muito difícil, mas antes era mais fácil mudar os números de série e fazer um carro novo que ninguém conseguiria realmente encontrar. Classificação 6. O Irlandês. Para ser honesto, eu não gosto muito desse filme, me deixa entediado, porque eu sei que essa história de Sheeran é ficção. Ele não matou o Hoffa. Eu não conhecia Jimmy Hoffa pessoalmente, mas foi durante a minha época, e eu tenho fontes que disseram que realmente aconteceu. Ele era cabeça dura e um dos caras mais poderosos do país naquela época. Porque se você controla os caminhoneiros, você praticamente controla o país. Primeiro, você tem zilhões de dólares em seu fundo de pensão. Se você entrar em greve com os caminhoneiros, 2,5 milhões de pessoas vão parar, nada é entregue, tudo para no país, é um poder enorme. O assassinato de Joey Gallo, eu sei com certeza que foi isso que realmente aconteceu, como eu disse, foi no nosso tempo. Eu estava no meio daquilo tudo, mas eu não fui o atirador. Não me entendam mal, mas eu sabia que era da nossa família. Foi errado ele sair dizendo por aí que ele quem fez isso. A cena é realista. Ele foi morto dessa forma. Ele saiu na rua e mataram ele lá. E sua família estava lá o tempo todo. Mas Sheeran não foi o atirador. Classificação 6.
Os Intocáveis. Here of Chicago, you've not simply been appointed to that position. Ele realmente está parecido. Todo mundo vê Capone como um cara mais velho, mas acho que ele tinha uns 30 anos quando faleceu. Capone parecia ser muito importante no cinema, mas não era na vida real. Ninguém gostava muito dele, até meu pai disse, sabe, nós o expulsamos do Brooklyn e ele foi para Chicago. E o meu pai tem 103 anos, então ele conhecia esses caras. Infelizmente sempre me perguntam sobre assassinatos da máfia, e vou te dizer uma coisa, assassinatos eram levados muito a sério, só podiam ser aprovados pelo chefe. Tenho muita sorte de estar aqui onde estou agora, e não estar morto ou na prisão, como quase todos os meus associados. Classificação 5. Família Soprano. Se um chefe da máfia fosse no psiquiatra, os dois acabariam no porta-malas de um carro na mesma semana, isso nunca aconteceria. De jeito nenhum. Se um chefe da máfia batesse em alguém, jamais revidariam, especialmente na frente de outras pessoas. Se ele fez isso, você nunca levantaria a mão para um homem feito, não importa quem você seja. Se levantar a mão para um homem feito, você está morto. E eles sabem disso, então esta não é uma cena realista. David Chase entrou em contato comigo através de um amigo meu, Jack Gillard, da ICM, e disse: estou fazendo uma série para a Fox, queremos que seja nosso consultor. Mas eu estava incondicional, então eu recusei, para você ver como fui inteligente, era a família Soprano. Mas sempre me perguntei por que ele me contatou. Quando minha casa estava sendo construída, nos anos 60, o FBI instalou uma escuta lá dentro. Colocaram na cozinha e gravaram muito da nossa conversa do dia a dia. E posso te dizer que a mãe de Tony Soprano é muito parecida com a minha mãe. Penso que pela lei de acesso à informação, eles talvez tenham feito algo e conseguiram as fitas de vigilância da nossa família e modelaram aquela mulher na minha mãe. E eu ponho a minha mão no fogo por isso, mas nunca tive a chance de falar com ele para confirmar. One other thing, though. John said he went to a cookout at your house. Yeah. Don doesn't wear shorts. Isso definitivamente não é verdade, eu vi. Em um dia quente de verão no Harlem, os caras se sentavam na frente de seus clubes e ficavam de shorts, até mesmo o chefe. Não é verdade, se vai andar de barco, fica de shorts, ou talvez alguém que não soubesse do que estava falando tenha dito isso, mas não é verdade. Classificação 7.